Esse é o vídeo da quinta etapa, que vamos analisar a WOC, o CAPM e ver se realmente o investimento que fizemos valeu a pena. Então essa é a quinta etapa do nossos vídeos que a gente já vem falando ao longo desse mini curso. Vamos começar então construindo a tabela CAPM. Primeiro a gente tem o IPCA, vocês vão usar o IPCA de 2020, né? Que é trago da amortização, da aba de amortização que vocês já fizeram na etapa 4. Depois a gente vai usar a ENB+, que é o risco, né, no Brasil. Também, se vocês vão procurar e para colocar na tabela, a taxa Selic também vocês vão procurar, mas ela está em torno de 2% em 2020, né? Chegou a 2%. No ano de 2019, ela, na nossa época, estava 5%, a taxa Selic. A taxa livre de risco, que é o RF, ela é uma fórmula que vai utilizar o IPCA, a ENB+, e a taxa Selic. O retorno de investimento, que é o RM, ele também é uma fórmula que utiliza a taxa livre de risco e o prêmio de mercado. O prêmio de mercado é o RM menos o RF. E a gente também tem que achar o nosso beta. O nosso beta utilizado, ele é acima do beta da empresa líder. Então aqui a gente acha primeiro o beta da empresa líder e coloca o nosso beta acima da empresa líder. Depois de achar todos esses dados, você vai colocando na tabela e a CAPM é calculada. Então aí você acha o seu CAPM. Logo após a gente tem que começar a fazer o cálculo da WOC. Vai começar a calcular a WOC. O custo do capital próprio, ela é o CAPM, o cálculo do CAPM. O custo de capital de terceiros é uma fórmula que utiliza o capital fixo financiado, o capital de giro financiado, o total do financiamento, a taxa de juros do capital fixo e a taxa de juros do capital de giro. O capital fixo financiado, ela é traga da amortização. O capital de giro financiado também ela é traga da amortização. E o total financiado, que é a soma do capital fixo financiado e do capital de giro financiado. A taxa do imposto de renda, que ela é 34%. A taxa de juros do capital fixo também é traga da amortização, da aba de amortização que vocês fizeram na quarta etapa. A taxa de juros de capital de giro também é da aba de amortização. A proporção de capital próprio e a proporção de capital de terceiros é da composição escolhida por vocês. A nossa foi de 50% e 50%. Então, vocês vão colocar a composição que vocês escolheram. Primeiramente, para a gente fazer a análise de sensibilidade, a gente tem que considerar algumas hipóteses que podem acontecer na nossa empresa. Ou seja, a gente tem que considerar algumas flutuações que podem acontecer nas vendas e nos preços da empresa. Então, a gente vai considerar um preço 10% para cima e 10% para baixo, tanto o preço quanto as vendas. E também considerar o cenário base. Assim a gente vai ter outros cenários para se analisar e assim a gente vai ver como se comporta melhor a empresa. Então, antes da gente começar a preencher essa aba, a gente vai observar primeiramente o cenário base que a gente tem, né? Que já foi preenchido anteriormente. E assim a gente vai preencher os dados do cenário vinculados com a aba DRE. E antes da gente começar a variar os preços e as vendas, a gente vai conferir o imposto de renda e o prejuízo acumulado, ver se eles estão iguais na aba DRE e nessa nova aba.
O preço base ele foi puxado da etapa 3, onde a gente fez todas aquelas análises de localização e tudo mais, que é o preço da empresa, né? O volume de vendas base também foi puxado da etapa 3, que é a quantidade vendida. Agora, a receita de vendas, ela vai ser o preço multiplicado pela quantidade menos o abatimento de vendas. Outras situações que a gente também tem que considerar são os custos variáveis, que vai ser vinculado da aba DRE, onde as despesas debitadas acima da margem direta somadas às outras despesas variáveis e incluindo os impostos. Isso são os custos variáveis. E os custos fixos também são da aba DRE, que são as despesas abaixo da margem direta, menos as outras despesas variáveis e o imposto de renda, que já foi adicionado anteriormente nos custos variáveis. Os custos totais, né, é a soma dos dois, o lucro antes do imposto de renda, que é receita menos despesa, e o imposto de renda, que é a mesma fórmula do cálculo na aba DRE, que, se necessário, a gente só vai adicionar a linha do prejuízo acumulado, né, que deve ser o mesmo que o encontrado na aba DRE. Na situação de um preço maior, a nossa estrutura de custos não se altera. Nesse caso, com o preço 10% maior, né, que é o caso que a gente está analisando, a gente vai multiplicar o valor do preço base e o abatimento de vendas por 1,1. E quando a gente quer analisar um preço 10% menor, a gente vai multiplicar por 0,9, ok? Então, analisando agora as vendas, quando a gente vende 10% mais, quando a gente tem vendas maiores em 10%, a gente vai ter mais gastos com insumos variáveis, mas isso não vai alterar o nosso custo fixo. Então, quando a gente tem um volume de vendas em 10% maior, a gente vai multiplicar a quantidade vendida base, que já foi encontrada anteriormente, por 1,1. E os custos variáveis e o abatimento de vendas também. E no caso de 10% menor, né, o volume de vendas 10% menor, a gente vai multiplicar por 0,9. Lembrando que a gente não pode mexer nos custos fixos em nenhuma das hipóteses, porque independente do que acontecer com o preço e com as vendas, eles são sempre fixos. Quando a gente tem, por exemplo, um preço mais 10% e a quantidade mais 10% também, a gente tem que considerar o efeito conjunto sobre o abatimento de vendas. Nesse caso, a gente vai multiplicar o abatimento de vendas por 1,1 e depois multiplicar por 1,1 de novo, porque a gente não pode considerar só uma hipótese. E em todas as outras situações, né, nessas novas situações, a gente tem que calcular um novo imposto de renda, como também um prejuízo acumulado, porque assim, quando a gente tem mais lucros ou menos lucros, a gente tem que, não só lucros, mas a nossa receita em geral. A gente tem que ver como vai funcionar o nosso imposto de renda e os prejuízos acumulados. Observando agora essas situações que a gente encontrou, nós vamos analisar o preço menos 10, preço base e preço mais 10. Essas situações são as mesmas ao fluxo de caixa, a gente tem os mesmos dados e o preço base, a gente encontra que os resultados são os mesmos do fluxo de caixa já obtidos na outra etapa. Então, nessa parte, todos os dados são puxados dessa aba, fluxo de caixa, e os valores, exceto o lucro antes do imposto de renda e o imposto de renda do ano anterior, são vinculados à análise de sensibilidade, que é da aba que a gente já comentou anteriormente, dessa etapa 5. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não quebrar as fórmulas que a gente vai encontrar aqui, porque talvez pode acontecer algum erro e prejudicar o trabalho. Bom, observando a TIR, na situação base, preço base e venda base, ela vai ser a mesma da etapa 4. E se não estiver igual, toma muito cuidado e não comece a preencher as outras coisas antes que você encontre esse erro, porque com certeza ele vai perdurar para as outras situações e antes disso a gente tem que tomar esse cuidado. Também a gente estava calculando o VPL descontado a 12% e agora a gente vai calcular descontado ao WOC. Outra coisa também que é muito importante da gente observar é que a TIR ela pode dar aquele sinalzinho #num,
que a gente observa aqui nessa situação, né? Nesse exemplo que a gente tem aqui. E isso não quer dizer que está dando um erro. Nessa situação não quer dizer que está dando um erro, mas pode significar que é muito insatisfatório esse valor. Então, talvez não seja possível calcular o tamanho do prejuízo. Outra coisa também que é muito importante nessa etapa é o payback. E o que é o payback? O payback é correspondente ao tempo que o nosso investimento vai demorar para compensar todo aquele investimento anterior, né? Todo o investimento anterior, inicial, que a gente colocou na nossa empresa. E a partir disso, a gente vai fazer os cálculos para a nossa empresa e ver como que ele vai funcionar. Aqui a gente tem a certeza que não tem uma fórmula própria para o payback, então a gente tem algumas instruções para calcular ele de forma manual. Quando a gente tem uma TIR negativa, a gente não precisa calcular o payback, né? Porque a gente não tem uma taxa taxa interna de retorno, então a gente não tem o payback. Quando a TIR for positiva, o que a gente vai analisar? A gente vai observar o fluxo de caixa acumulado. Ou seja, vamos passar aqui para uma situação onde a gente tem o preço base, onde a gente tem uma TIR positiva, vamos analisar. Aqui nesse caso, o fluxo de caixa acumulado na preço base, vendas base. Aqui a gente tem uma TIR de 1,70. Vocês lembram quando eu falei que a TIR tem que ser a mesma daquela que a gente encontrou anteriormente? Então vamos ver se tá a mesma. Aqui, ó, TIR 1,7 e lá no preço base, TIR 1,7. Então tá ok. A partir do momento que a gente já observou isso, tudo bem continuar o trabalho. Bom, para a gente calcular o nosso payback, onde a gente tem uma TIR positiva, vamos considerar a hipótese preço base e vendas mais 10%. Aqui nesse caso, a gente olha essa situação hipotética, né? Essa hipótese que a gente calculou. Nessa situação, o que a gente fez? Olha aqui, vamos considerar o payback. A gente tem o ano, né? A quantidade de anos. Então, vamos lá. A gente fez 13 menos 4 menos x75 dividido por W76. Ok, então vamos ver quais são esses dados. Esse 13 menos 4 é porque é o seguinte. A gente tem que considerar, primeiramente, quando o nosso fluxo de caixa acumulado fica positivo. Nessa situação, ele fica positivo no ano 13, onde temos 54.333. Nessa situação também, temos que considerar quando a empresa começou a operar, que foi no ano 4. Por isso, a gente tem 13 menos 4. Então, vamos ver o que é x75 e W76. O x75 é correspondente ao ano anterior do ano que o fluxo de caixa acumulado ficou positivo. Ou seja, a gente tem que ter em mente que, por exemplo, quando o fluxo de caixa acumulado fica positivo, ele não fica positivo de uma hora para outra, é toda uma construção. Então, não foi a partir do ano 13, não foi assim, passou do ano 12 para o ano 13, de repente ficou positivo. Então, aqui nessa situação, né, continuando o que a gente já tinha observado, a gente está analisando uma situação onde temos o preço base e as vendas mais 10%. E aqui a gente tem a fórmula, né, que eu já tinha falado para vocês, que é 13 menos 14 menos x75 dividido por W76. O x75, como a gente já tinha observado, é o ano anterior àquele ano que o fluxo de caixa acumulado ficou positivo. E o W76 é o fluxo de caixa não acumulado do ano em que o fluxo de caixa acumulado ficou positivo. Então, a conta que a gente fez foi 13 menos 14, né, que é o ano em que o fluxo de caixa acumulado ficou positivo, subtraído ao ano de início de operação, dividido pelo o ano anterior ao fluxo de caixa positivo, dividido pelo mesmo ano em que o fluxo de caixa acumulado ficou positivo, ou fluxo de caixa normal, ok? Essa é a conta que a gente fez para os anos.
E agora a gente vai calcular a quantidade de meses que vão ser necessários para a gente ter o nosso payback. Nesse caso aqui, a gente pegou o número, a fórmula não, a cédula dos anos, que é esse 64, e pegou subtraído a 9. Então, a gente faz a cédula dos anos menos 9 multiplicado por 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, né? Para fazer a quantidade de dias, a gente vai pegar os números decimais que a gente tem na quantidade de meses, que aqui nesse caso é 0,9377, e multiplicar por 30. Aqui a gente vai achar um valor de 28,3 e arredondando para baixo ficam 28. Então a gente tem no total do payback 9 anos, 2 meses e 28 dias. Com isso a gente consegue fazer todas as outras coisas e assim fica mais tranquilo para a gente organizar o nosso payback e conseguir finalizar uma dos conteúdos que a gente precisa para essa etapa. Bom, nessa aba tabela análise de sensibilidade, a gente só transferiu os dados das abas anteriores, que é preço menos 10%, preço base e preço mais 10%, e transferiu elas para cá para a gente ter uma visão melhor de como é o preço e a venda em cada situação, né? Em cada situação onde o preço é menor, o preço é maior, a venda menor, vendas maiores e as situações onde estão na base, né? Aqui a gente observa a TIR, como ela funciona em cada situação, o VPL e o payback. Fazendo isso, a gente conclui uma parte dessa etapa. Vamos falar também do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele é um indicador, não de lucro, e sim de segurança da sua empresa, para ver se o seu negócio está sendo seguro, está bom. Então, o principal fator do ponto de equilíbrio é ver se tem que igualar suas receitas e seus custos. Então, ver quanto você está vendendo. Quando a receita e os seus custos bate o ponto de 100%, quando iguala, né, receita e lucro, então tá ok. Mas quando a empresa passa abaixo de 100%, então quer dizer que as suas receitas estão cobrindo seus custos. Quando está acima de 100%, então quer dizer que seus custos estão acima das suas receitas. Então isso não é bom. Então o ponto de equilíbrio, ele é esse indicador. Então, para a gente começar a montar a nossa tabela de ponto de equilíbrio, para a gente descobrir o nosso ponto de equilíbrio, a gente vai começar primeiro com os custos fixos, que a gente traz da aba lá de análise de sensibilidade. Aí a gente tem que também trazer o preço do nosso insumo. O nosso foi a carne, mas o de vocês é o insumo que vocês estão trabalhando. Então, a gente também traz o preço do nosso insumo também da análise de sensibilidade. Os custos variáveis a gente traz também lá da análise de sensibilidade, da aba de análise de sensibilidade. O custos variáveis médio, ele é uma divisão entre os custos variáveis e a quantidade total vendida. A margem do CVM é uma subtração entre a receita bruta média e os custos variáveis médio. A capacidade instalada. Capacidade instalada também trazemos lá da nossa aba, da nossa planta escolhida. Então, vocês têm que trazer da etapa 3, a planta que vocês escolheram, vocês trazem esse dado para completar a tabela, a capacidade instalada. A utilização da capacidade instalada também vocês trazem da planta escolhida. A quantidade total vendida traz da análise de sensibilidade. A receita total ela é uma multiplicação
entre a quantidade total vendida vezes o preço do insumo. Então, é o insumo de vocês. A receita bruta também vocês trazem da planta de vocês escolhida. A receita bruta média, ela é uma divisão entre a receita bruta e a quantidade total vendida. E o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ela também é uma divisão entre os custos fixos dividido pela margem do CVM. Então, aí vocês vão achar o ponto de equilíbrio. E aí depois vocês vão achar o ponto de equilíbrio em porcentagem, que também é outro cálculo, também é uma divisão. Só que entre o ponto de equilíbrio que vocês acharam e a quantidade total vendida que vocês trouxeram lá da análise de sensibilidade. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Depois que vocês acharem o ponto, todos os dados, aí vocês vão fazer a tabela para ver e analisar como está o ponto de equilíbrio de vocês. Se eles está acima de 100%, então vocês vão ver que os custos estão sendo maiores que as receitas. E se estiver abaixo de 100%, então quer dizer que os custos são menores do que as receitas, então as receitas são maiores, né? Então, tá ok, tá vendendo, né? Tá cobrindo os custos que a empresa tá tendo. Esse é o mais importante de toda a empresa. Então, esse é o ponto de equilíbrio, a análise que deve ser feita. Vamos falar sobre a análise de risco. A análise de risco é basicamente, quanto maior o risco para a sua empresa, maior é o WOC. Então, você tem que analisar, principalmente nos seus formulários de referência que vocês utilizaram, tem uma parte lá relacionada ao risco e ver assim, os principais riscos que vai impactar a sua operação, sua indústria, né? Esse é o mesmo. Vocês vão escrever cada risco que vai atingir a sua empresa. E aí você escreve mesmo no Excel na legenda o porquê que você está classificando e por que ele está naquele lugar, uma explicação para aquele risco. Então, a gente tem mais ou menos uns 5 tipos de probabilidade de risco, que é o frequente, o ocasional, o remoto, o improvável e o extremamente improvável. Então, o frequente aqui acontece mais ou menos todo mês. O ocasional, vamos supor, mais ou menos todo trimestre. O remoto, por ano. O improvável, daqui 5 anos. E o extremamente improvável, daqui 10 anos. E então, vocês têm que pensar nisso, no que vai atingir a sua empresa. Isso é pensando no todo, no que está acontecendo atualmente, vendo o relatório que eu já havia falado, o formulário de referência. Então, vocês têm que analisar tudo, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo também no exterior, que pode impactar a sua empresa, sua indústria. Então, o principal objetivo de todo o projeto, o trabalho, é ver se a implantação da sua empresa, da sua planta, foi viável ou inviável. Para isso, você tem que ver se sua TIR ela é inferior ao WOC, se ela for inferior. Então, o seu trabalho, seu projeto, sua planta, ela é inviável. Se a sua TIR for maior que a WOC, então quer dizer que o seu trabalho, seu projeto, sua empresa, ela é viável e deve ser construída. Então, o trabalho todo gira em torno disso. Espero que vocês tenham feito um bom trabalho, que os vídeos tenham ajudado vocês ao longo desse tempo.
e tudo tenha ocorrido bem. Muito obrigada.